Mas nós queremos respeitar o princípio da separação de poderes ou não? É um princípio estruturante de qualquer democracia. Queremos respeitar a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público ou não? É porque há votos no Partido Socialista desde há muitos anos que eram minoritárias, vamos ver se não se tornam maioritárias, que defendem coisas como os procuradores são funcionários da administração pública. Mas, Luís, isso aí tem muito mais a ver com aquele modelo francês que era... Mas há pessoas que defendem esse modelo. E que defendiam dentro do Partido Socialista, não é? Historicamente, eu, por acaso, no meu segundo livro, estive a ver isso e desenvolvi isso. Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, havia uma parte do Partido Socialista que queria o modelo francês. Ou seja, o que é o modelo francês? É o Ministro da Justiça tem uma tutela hierárquica sobre o Ministério Público. Tem uma tutela hierárquica. Obviamente que os procuradores também têm a sua autonomia, mas tem uma tutela hierárquica direta. Pode dar ordens, pode instruir o procurador a ir, ou se é o gabinete lhe explicar. Durante algum tempo, por acaso por influência do Dr. Almeida Santos, porque fez depois isso na lei, isso também era possível. O Ministro da Justiça em Portugal podia chamar o Procurador-Geral e podia pedir-se até informações sobre o processo. A lei evoluiu, nomeadamente com a revisão constitucional, salvo erro, de 87, se não estou em erro, evoluiu e isso deixou de ser possível. E o próprio Estatuto do Ministério Público também foi evoluindo e isso deixou de ser possível. Portanto, nós evoluímos, partimos nos trabalhos da Assembleia Constituinte, isso foi discutido, queríamos um modelo francês ou não? E o Barbosa Mel e Almeida Santos concordaram que era melhor termos um modelo diferente. E porquê? Porque na ditadura, o Ministro da Justiça mandava no Ministério Público. É uma ditadura, não é uma democracia, mas formalmente mandava. E quem fazia a investigação criminal, por exemplo, era o juiz de instrução criminal, por exemplo. Isso em Portugal mudou. Em 87 passou a ser o Ministério Público o titular do inquérito. Porque é que estas questões aqui, por exemplo, que estamos agora aqui a falar, desta decisão do despacho dos juízes, os juízes diz, umas coisas estão indiciadas, depois se quiseres podemos abordar isso em pormenor, outras coisas não estão indiciadas. Isso, do ponto de vista formal, vale, do ponto de vista do inquérito, vale zero neste sentido. Eu me explico bem. O titular do processo é o Ministério Público. É o Ministério Público que faz a imputação e faz a investigação. Obviamente, se o juiz diz estes factos estão indiciados e estes não estão, o Ministério Público tem que repensar a sua estratégia. Mas o juiz não manda arquivar nada. Não pode. A lei não permite. Pronto. E, portanto, tem que haver acusação primeiro. Tem que haver uma investigação. Tem que haver investigação e quem decide se alguém é acusado ou não é o Ministério Público, não é o juiz de instrução. Bem, e, portanto, esse modelo é o modelo que nós temos e nós temos que refletir bem. Queremos ter esse princípio da separação de poderes, em que a Justiça tem liberdade para investigar o que entender e os tribunais têm a liberdade para decidir o que entenderem sobre as acusações do Ministério Público ou não. Porque se nós não quisermos ter esse modelo, isso obriga a ter uma alteração constitucional.